Graças a Deus. Eu quero levar até você a palavra que está em Gênesis, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 1 até o versículo 3. E depois também quero ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 a 5, e da primeira epístola de João também. Então vamos começando aqui por Gênesis. Gênesis, capítulo 1 a 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Eu quero agora ir para o Evangelho de João, capítulo 1 também, e capítulo 1, versículo 1, 4, 5 e 9. Capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o versículo 9 diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está se referindo à luz. Agora eu quero ainda para a primeira epístola de João, capítulo 1. Deixa eu folhear um pouquinho, que às vezes é um pouco difícil estar folheando rápido assim, mas graças a Deus que o Senhor é bom. E diz assim, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Não se esqueça de deixar o seu gostei ali, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre a palavra. A palavra nos diz lá em primeira epístola de João que Deus é luz. Quando estamos falando de luz, meus irmãos, não vamos falar da lâmpada que nós olhamos, nem essa luz do sol, porque nós vemos algo tão importante no princípio. E diz que a terra estava sem forma e vazias, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, sobre a face das águas se movia o Espírito de Deus. E Deus, então, vai começar as eras criativas, a nossa criação. E a primeira coisa que Deus começa a fazer é dizendo: haja luz. Meus irmãos, por que Deus começa a dizer haja luz? Nós vemos versículos anteriores que havia trevas sobre a face do abismo. Tudo leva-nos a pensar que inicialmente não tem essas trevas. Mas nós notamos uma coisa: Deus é luz. O que é trevas que nós entendemos? Treva é escuridão. Então, Deus que é luz, devia ter feito a terra muito boa, mas houve um caos, um momento difícil, que não quero comentar muito sobre isso nessa mensagem de hoje, e foi lá no céu, que o querubim ungido, ele se levantou, ele conseguiu fazer uma sedição e arrebanhou, e conforme nós encontramos em Apocalipse capítulo 12, cerca de 1/3 dos anjos. E ali, a palavra diz que ele foi lançado sobre a terra. Também nós encontramos, numa passagem assim meio simbólica,
em Isaías 14, e depois Ezequiel 28, que ele foi lançado sobre a terra. Então, meus irmãos, foi lançado o que sobre a terra? Quando foi lançado ele, foi lançado milhares, talvez milhões de anjos caídos que acompanharam. Porque nós vemos, tomando por base Apocalipse capítulo 4, versículo 5, que diante de Deus tinha milhares, bilhões de anjos. Então, um terço dessa quantidade, ali está dando uma quantidade, já tirando fora os anjos caídos. Eles tinham sido lançados sobre a terra juntamente de Satanás. Então, vamos pensar, e a terra ficou caótica. Mas Deus é o Senhor, meus irmãos. Ele está agora recuperando. E a primeira coisa que Deus faz é haja luz. Ele era luz, haja luz. E a Bíblia diz que Deus é luz. Então ele está trazendo luz para o mundo físico, o mundo material. E é depois disso que começam os dias criativos, e ele cria depois o sol para iluminar o dia, cria a lua para a noite, mas ele já tinha criado a luz estava na terra já, e graças a Deus por isso. E nós agora, indo para o João, capítulo 1, João começa a contar uma coisa maravilhosa, escreveu, no princípio era o verbo, e ele diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é coisa importante. E ele começa a dizer também, nele, no versículo 4, estava a vida, no verbo, e a vida era a luz dos homens, meus irmãos. No princípio, Deus diz, haja luz para o mundo físico, cosmo, digamos assim, a terra, aquelas trevas, e houve luz. E mediante isso ele começa as obras criativas. E vem ele criando depois o sol, cria a lua para iluminar, mas ele já tinha expulsado a treva não ia prevalecer. E agora aqui, considerando no final dos tempos, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, a vida, aonde a luz tem vida, que ele também é a luz dos homens. Ele vem e diz no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Estamos falando agora dentro do mundo dos homens. A luz resplandeceu nas trevas desse nosso mundo, a parte espiritual, e o mundo não entendeu que estava sob o efeito das influências maléficas de Satanás, mente fechada, entenebrecida pelo pecado, e não entendeu essa luz. E a palavra nos diz ainda que veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas no versículo 9 tem uma declaração, estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quem é essa luz verdadeira? A luz verdadeira é o Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa luz nós estamos. Ele resplandeceu, como diz Paulo nas suas epístolas. Aquele que disse, haja luz, é o mesmo que resplandeceu em nossas vidas. Que coisa gloriosa. Irmão, uma comparação. Aquele que disse que haja luz no princípio, e houve luz. Esse mesmo poder que é Deus, que é luz, ele resplandeceu no nosso entendimento, na nossa vida, no nosso ser, para que a luz também entrasse em nós tivemos comunhão. Isso é coisa gloriosa. Meus irmãos, vamos permanecer na luz. E a luz é Jesus. Nós não estamos mais em treva. A terra saiu daquela trevas caótica, saiu dela. E quando as trevas saem, por quê? Porque ele expulsou, dizendo, haja luz. Então, tocou, haja luz. É como um farol enorme que iluminou, mas invisível, espiritual, que saiu dele, ele é luz. E agora a terra caótica, e segundo algumas interpretações, a Bíblia nos dá base para isso também, ela ficou caótica
porque Satanás foi lançado sobre essa terra, meus irmãos, e ele não foi tirado da terra, mas com a luz, Deus pôde fazer as obras criativas. Depois ele criou o sol, criou a lua, mas já tinha luz. É coisa gloriosa. E mediante o seu poder, ele envia o verbo. Quem era o verbo? A palavra nos diz que o verbo era Deus. Está lá na primeira epístola de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, veio o verbo. Assim como Deus, no princípio, expulsou a treva, dizendo que haja luz. Ele, o verbo que é Deus. E agora fala da segunda pessoa, que é ele veio para expulsar as trevas, digamos assim, no mundo espiritual, no nosso mundo, no mundo dos homens. E venceu? Venceu! E venceu com a morte, poderosamente. A palavra nos diz que pela morte ele esmagou a cabeça, feriu a cabeça da serpente, quebrou o império de trevas pela sua morte. Coisa gloriosa. Meus irmãos, fiquemos nesta luz, aleluia, nessa comunhão, porque Deus é luz. E se nós estivermos com Deus, que estamos, nós andaremos na luz. E a luz é também Jesus. Que o Senhor os abençoe, porque ele também diz, eu sou a luz que vim ao mundo. Oh, que coisa! Ele veio para me iluminar, para dar vida para você, para nós, e nos deixar uma esperança gloriosa. A terra estava sem esperança, estava em treva, mas quando entrou luz, digamos assim, passou a ter esperança e começa tudo os dias da criação. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, eu te agradeço, porque esta luz brilhou na minha vida, brilhou no coração de muitos dos teus servos, e vai brilhar no coração de muito mais ainda. Continua operando em nossas vidas e dando graça para andarmos na luz, como tu na luz está. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.